Olá, alunos da EBC, estamos de volta hoje, trazendo a lição 9. O título da nossa lição é As Mortes que Jesus Sofreu. O texto básico da nossa lição está em 1 Pedro 2,24, que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Você sabe o que é morte espiritual, que nós explicamos desde o início da primeira aula, né? Morte espiritual é quando o homem, né, se afasta de Deus, né? Quando ele está afastado da presença de Deus. Ele é um morto espiritual. Ocorre que nós todos estávamos afastados de Deus, né? Estávamos mortos espirituais. Eram mortos espirituais. Mas Jesus, ele se identificou conosco, né, no nosso pecado. Está escrito que ele levou sobre si, né, as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas doenças. Em tudo ele se identificou conosco. Então isso quer dizer que Jesus levou sobre si as nossas falhas, os nossos pecados. Então Jesus, tomando o nosso lugar, ele também morreu. Ele sofreu a morte primeiro espiritual, naquele momento da transição na cruz, onde Jesus até orava pedindo, né, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O cálice é a agonia, né, a transição que ele ia passar pelo nosso pecado, nossas afrontas, nossas dores. Então Jesus levou sobre si toda a nossa causa. Então, naquele momento da reconciliação do homem com Deus, onde ele clama, né? Mas depois ele mesmo se conforma e diz, seja feita a tua vontade. Então Jesus ali estava recebendo uma transferência de pecado. E ele estava ali naquele momento separando, então, do seu Pai. Estava sendo separado de Deus. Porque ele estava representando a nós. Ao fazer esse maldito na cruz, ele se identificou com a nossa natureza pecaminosa e morreu espiritualmente. Isto é, ele foi separado de Deus. Lembre-se que ele estava em nosso lugar. Ele foi feito pecado por nós para nos fazer justiça de Deus, para nos trazer a justiça de Deus para nós. Lembre que lá no Éden, Adão, ao comer do fruto proibido, né, ele sofreu, né, as duas mortes, porque Deus tinha dito a eles, se você comer daquela árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. E essa expressão, segundo os autores, né, significa assim, morrendo você morrerá também. Ou seja, ele sofria duas mortes. A primeira morte que Adão sofreu foi a morte espiritual, tal qual Jesus também na cruz. Sofreu primeiro a morte espiritual. E com 930 anos de idade, Adão morreu também fisicamente. Isso porque quando a pessoa morre espiritualmente, está sujeito à morte física. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Os fatos relatados na Bíblia quase sempre vêm com dois entendimentos. Um entendimento na percepção humana para todos entenderem e o outro o entendimento espiritual, revelado apenas para os da fé. A revelação de Deus é pela fé. Pela fé é possível chegar-se a Deus, né? E de maneira que o mundo espiritual nós entendemos e abraçamos pela fé. Por isso que o texto aqui está dizendo que há uma conotação humana, porque os fatos aconteceram humanamente falando, historicamente falando, né?
Jesus morreu mesmo, mas ali representava então o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e levou sobre si a nossa morte. Por que não dizer as nossas mortes? Ele morreu espiritualmente e depois, posteriormente, morreu fisicamente. Está escrito, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O alvo de Jesus era conquistar para nós a vida eterna, né? Ele veio a nós e se identificou na nossa morte. As Escrituras dizem que Jesus morreu por nossos pecados, isto é, ele se submeteu primeiro à pena do pecado, se identificando com a natureza do homem. Morte espiritual, que era o nosso quadro, e em consequência trouxe a sua morte física. Na nossa substituição, ele se tornou pecado, miséria e enfermidade em nosso lugar. Jesus tomou, então, o nosso lugar em toda a sua extensão. Isaías 53, né, é o retrato, né, dessa obra de Cristo. Está escrito que ele levou sobre si as nossas doenças e os nossos pecados. Agora, como Jesus conseguiu morrer sendo puro? Ele foi sempre puro, mas ele adquiriu, né, a nossa impureza. Ele tomou a nossa plena natureza de pecado quando foi ali na cruz pregado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3,13. Então, Jesus, sendo pendurado no madeiro, ele estava sendo ali maldito, porque já estava escrito, né? Jesus tomou o nosso lugar de pecado e morreu em nosso lugar. Até aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse a sua justiça. Está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Ao levar os nossos pecados sobre si, Jesus adquiriu primeiro a morte espiritual, que era nossa, e como consequência herdou a morte física, que era nossa também. Já era uma consequência do pecado em nós. Jesus morreu primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Ressuscitou primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Então Jesus, sendo levado à sepultura com o nosso pecado, Deus, o Pai, né, julgou a causa de Jesus e viu que Jesus não tinha pecado nenhum. Então, o que é que Deus fez? Expurgou o pecado de Jesus Cristo e ele, então, não podia ficar mais na morte, mais na sepultura. Por isso ele foi ressuscitado, porque Deus tirou dele, né, a culpa. Ocorre que a gente estava identificado com Jesus na morte, na nossa culpa, mas como nós estávamos unidos a Jesus, na ressurreição de Jesus, nós também fomos ressuscitados. Nós ganhamos o benefício da ressurreição. E esse benefício da ressurreição traz vida para nós, vida eterna para nós em Deus. E nesse momento nós passamos a ter a redenção do nosso espírito e alma. A redenção do corpo se dará quando houver a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, né? Por ocasião do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e a igreja viva será transformada num piscar de olhos.
E nesse momento todos nós iremos ao encontro de Jesus nas nuvens. Mas isso aí implica já uma ressurreição do nosso corpo. Esse corpo atual está fadado a morrer pelo pecado herdado de Adão. Mas nós temos a garantia em Cristo da nossa ressurreição. Jesus tornou as primícias dos que dormem, para que também todos que creem em Cristo possam ser também ressuscitados. Quando Jesus se identificou com o nosso pecado, ele adquiriu a nossa morte espiritual, mas nós adquirimos vida eterna através da sua ressurreição. Romanos 6,3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, está vendo? É o processo da identificação. O versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Você está vendo aí que a consequência da identificação ela foi muito benéfica para nós. Nós fomos completamente identificados com Cristo. Lembrando aquele verso de meia palma, que diz assim: as consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram levadas à conta do homem. Foi uma permuta, né, que Jesus fez conosco, né, levando a nossa morte, trazendo para nós a sua vida. Continue aprendendo. Um grande abraço.